O intestino é o maior órgão responsável pelo nosso sistema imunológico. Hoje falo a respeito do que pode levar a um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Nós temos no intestino boas bactérias ou probióticos, más bactérias ou bactérias patogênicas e fungos. Esses três micro-organismos vivem muito bem e nos beneficiam. Quando ocorre um desequilíbrio entre esses micro-organismos, o que nós chamamos de disbiose, então esse desequilíbrio da microbiota é que nos deixa vulneráveis não só a vírus, mas também a diversas outras patologias como Alzheimer e doenças autoimunes. Mas o que leva ao desequilíbrio dessa microbiota? Alimentos industrializados nos traz praticidade, no entanto, consumimos uma quantidade muito grande de aditivos químicos, corantes, conservantes, saborizadores, e isso leva a um desequilíbrio. Assim como aumenta o tempo de vida dos alimentos na prateleira, traz para a nossa microbiota um meio muito desfavorável à sua replicação. Agrotóxicos. Ainda usamos poucos alimentos orgânicos, não nos é comum consumir alimentos orgânicos. Então, acabamos ingerindo diariamente uma quantidade significativa de agrotóxicos. Xenobióticos. Estamos rodeados de toxinas. A higiene que nós fizemos, em casa, com cheirinhos, e imaginamos que a casa está limpinha porque está cheirosa, extremamente tóxico. Produtos que usamos para pintura de cabelo, para maquiagem, para desodorantes, vamos abastecer, estamos num meio, rico em xenobióticos, então nós estamos constantemente sendo contaminados por metais tóxicos, por toxinas no meio em que vivemos. Medicamentos, muitas pessoas precisam e passam uma vida inteira consumindo medicamentos. Isso vai ter um reflexo no nosso organismo também. Excesso de consumo de bebida alcoólica, extremamente irritativa da mucosa do nosso intestino. Açúcar, excesso de farinhas e óleos refinados. A saúde do intestino é muito importante para que possamos nos prevenir de diversas patologias, como síndrome do ovário policístico, diabetes, artrite, doenças cardíacas, fibromialgia e várias outras doenças de fundo inflamatório. A imunidade do nosso corpo, ela envolve vários fatores. O intestino é um fator muito importante para o nosso sistema imunológico, para a saúde do nosso sistema imunológico. Mas o que poderia causar essa disbiose? O consumo irregular de água parece simples, corriqueiro e é muito comum no consultório a sua nutricionista pedir: tome 35 vezes o seu peso em água. Não é fácil. Se fosse fácil e se fosse comum, nós não pediríamos tanto. Pouca fibra. É importante consumirmos 250 gramas de verduras no almoço, 250 gramas de verdura na janta, mais 3 frutas. Nós não pedimos isso à toa, nós pedimos porque isso está garantindo, quase que garante, a quantidade de fibras necessárias para que o nosso intestino consiga ser saudável, para que exista um equilíbrio no nosso intestino entre boas e más bactérias. As boas bactérias se alimentam de fibras, então é importante o consumo dessas fibras. No entanto, os hábitos mudaram muito. A maioria das pessoas hoje, ou ela almoça ou ela janta, dificilmente ela almoça e janta, aquele prato rico em vegetais, com uma proteína, uma carne, um peixe, um frango, ovos e um bom carboidrato rico também em fibras, um tubérculo, uma batata, um cará, um aipim ou um arroz integral. Então, isso deveria estar presente no nosso prato, almoço e janta. Então, pela rotina do dia a dia, acaba
que a maioria das pessoas não fazem esse prato. Alergias, sensibilidades, intolerância. Então, é importante observarmos o nosso corpo. O nosso corpo fala. Então, ao consumir um alimento, o que o meu corpo fala? Né? Será que eu tenho sensibilidade a algum alimento? Será que o meu corpo não tolera certas proteínas? O abuso de álcool, que irrita a mucosa do nosso intestino. E alguns alimentos fermentados, né? Alimentos bons, mas que fermentam mais. Algumas pessoas são intolerantes a essa fermentação, então é importante observar isso também. E quem sabe fazer uma dieta de exclusão e aos poucos introduzindo esses alimentos, né, até refazer a sua microbiota. Qual é a consequência desse desequilíbrio, dessa desbiose no nosso corpo? Uma diminuição de energia, fadiga ou alteração da nossa glândula adrenal, né, que produz cortisol, que pode nos deixar tanto estressados ou totalmente esgotados em algum momento. Maiores chances de desenvolver doenças como depressão, ansiedade, síndrome de ovário policístico, câncer, além do diabetes, da artrite, que já foram comentadas, do Alzheimer. Menores resultados também na atividade física, não porque a pessoa treina de menos, mas porque ela absorve menos nutriente e esse nutriente não é bem utilizado durante a atividade física e diminuindo então o rendimento. Maiores chances de susceptibilidade a alergias, a intolerâncias e hiperpermeabilidade, que é o que vai irritar o nosso sistema imunológico a ponto de levar a doenças autoimunes, a intolerâncias e alergias. Então, quando acontece essa hiperpermeabilidade, quando o intestino perde a sua capacidade de selecionar o que cai na corrente sanguínea e o que não vai entrar na corrente sanguínea, se chama hiperpermeabilidade. E isso leva a uma irritação do sistema imunológico, aumentando então as doenças autoimunes e as sensibilidades e alergias alimentares. Como nós podemos resolver isso? Dentro da nutrição funcional, nós respeitamos alguns passos, como por exemplo, inicialmente retirar o que agride, né? Se há vermes, vamos tratar esses vermes. Se há cianobióticos, toxinas, vamos nos afastar um pouco dessas toxinas. Vamos retirar os alimentos que mais agridem a nossa mucosa, bebida alcoólica, cafeína, açúcar, trigo, né, farinhas refinadas, óleos refinados. Então, retirar um pouco essa carga que está desequilibrando tudo, recolocar enzimas digestivas, ácido clorídrico. Então, podemos usar, por exemplo, chá de alecrim para estimular enzimas digestivas, aumentar um pouquinho o ácido clorídrico, melhorar essa digestão. Então, nós vamos melhorar essa digestão no consultório com uma estratégia, mas você pode usar o chá de alecrim, de sálvia, canela, hortelã, né, para facilitar essa digestão e evitar que alimentos mal digeridos cheguem no intestino e sejam utilizados pelas más bactérias, aumentando ainda o desequilíbrio. Precisamos de fibras, porque as nossas boas bactérias se alimentam de fibras. Então, vamos dar nutrientes para as boas bactérias e para que haja um retrocesso das más bactérias. Podemos usar também o abacaxi como sobremesa, usar o limão na salada para temperar essa salada. Isso também ajuda no processo de digestão. Não ingerir água durante a refeição, isso vai prejudicar ainda mais a digestão. Então, se você consome muito, eu costumo dizer para reduzir para meio copo, 50 ml, até mudar esse hábito de consumir líquido com as refeições, nas principais refeições. Reinocular pré-bióticos e probióticos. Reinocular aquela comidinha das nossas bactérias, né? Que é os pré-bióticos. Então, batata doce, amêndoas, Yacon, biomassa de banana verde, são inulina, que você pode comprar em casa de produtos naturais, são nutrientes para os seus probióticos. Também pode consumir kefir,
kombucha, que são boas leveduras, né, no kombucha e boas bactérias. Mas em consultório nós vamos usar bactérias específicas para a patologia que já está instalada, não somente para a desbiose em si, mas para patologias que já estão instaladas e que provavelmente foi o que trouxe o paciente até o consultório. E vamos reparar essa mucosa. Então, no consultório, nós vamos entrar com nutrientes que vão ajudar a regenerar essa mucosa, né? Ou com o seu médico ou com a sua nutricionista, vai ajudar você nesse processo todo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, né? Se inscreva no canal.